Sim, as contribuições do Conselho, elas estão baseadas na Lei 8.069, que justamente esse ano completa 31 anos, né, que foi em 1996. A partir dela, todas as atribuições do Conselho Tutelar estão presentes no artigo 136. Né? Nós temos ali, acho que 14 itens que direcionam as atribuições do Conselho. Então, dentro das nossas atribuições, nós acreditamos que muitas contribuições foram direcionadas à sociedade, até porque nós somos representantes da sociedade, né? Agradecer a cada um de vocês pelo convite, é sempre uma honra poder falar sobre o Conselho Tutelar. Eu sinto falta, eu acho que é necessário esse diálogo, essa conversa, para que a sociedade, o poder público e toda a rede de atendimento ganhe consciência do seu papel através de um processo eletivo. É a sociedade quem nos escolhe, por regra de competência, norte, sul, leste, oeste, para que nós tenhamos alcance daquela população de cada região. São várias demandas que chegam, né, da saúde, educação, segurança pública e todos os direitos que são garantidos nessa mesma lei e que o Conselho existe justamente para zelar pelo cumprimento desses direitos. Quando eles são violados, né, a sociedade procura o Conselho Tutelar, geralmente são pais, famílias, escola, alguns hospitais, né, a área de saúde. Quando esses direitos violados, o nosso papel, a nossa contribuição obrigatoriamente deve ser fazer com que esses direitos violados eles possam ser atendidos. Atendidos por quem? Pelo poder público, né, que é de obrigação. Quem viola direito de criança e adolescente? Os pais, o poder público ou em função da sua própria conduta. Tem adolescente que viola seus próprios direitos. E aí o Conselho existe justamente para defender, né, no sistema de garantia de direitos, defender esses direitos violados, quando nos procuram. O Disque 100 é um recurso muito interessante, porém, ainda deixa muito a desejar. É prático para o usuário, porque você não precisa se identificar, faz uma ligação com endereço e telefone. Essa denúncia chega ao Conselho com endereço, principalmente, porque a gente só tem acesso se tiver nome e endereço para notificar. Mas existe também muitas informações que não procedem. Né? Como nós não averiguamos, né? Nós não somos órgão de punição nem de investigação, né? A gente notifica para que aquela família denunciada compareça ao Conselho e a gente, através de declaração de termos, a gente possa atender. Mas o Disque 100 é um recurso bastante, tem nos ajudado muito. E principalmente a própria sociedade, né? Porque é um instrumento fácil de acesso, você diz que o 100 e a pessoa já atende, apesar de ser em nível nacional, tem uma condição de atendimento em vários recursos, né, sociais, online, que nos ajudam bastante. Mas é tudo muito relativo. E essa relação do acolhimento, né? O acolhimento é a questão da convivência familiar. Quando não é possível, existem as casas de acolhimento, as unidades de acolhimento, para que essas crianças e adolescentes sejam acolhidas. É de competência do juiz, né, do judiciário, só quem acolhe realmente, legalmente, para ficar constituído na folha de acompanhamento é o juiz. Porém, o Conselho Tutelar tem um papel importante, porque somos nós que conversamos com a família, somos nós que detectamos junto com a assistência social, porque a visita domiciliar, a visita social é feita pela assistência social e através de relatório no colegiado aqui no Conselho a gente avalia e passa
a informação para o juiz se realmente precisa de um acolhimento ou não. A característica do Conselho Tutelar, né, o conceito, se podemos dizer assim, é justamente um órgão autônomo e permanente. Permanente por quê? Porque desde criado ele não pode fechar. Nós tivemos um problema muito sério em 2018, se eu não me engano, de ameaças que os conselhos precisavam fechar. E aí foi recorrido à lei, porque quando diz permanente, o próprio nome diz, né, não pode fechar. E, por regra, todo município brasileiro precisa ter pelo menos uma sede do Conselho Tutelar. Então, na verdade é um órgão autônomo e permanente, como você falou, e ele trabalha à parte do judiciário. Não tem uma relação de interdependência entre um e o outro, né? Não existe uma subordinação do Conselho Tutelar ao judiciário. O que existe é uma rede de proteção em prol da criança, e todos têm o seu lugar de fala nesse sentido. As nossas decisões em colegiado, elas só podem ser revistas pelo juiz, por isso que nós temos essa autonomia que você fala aí, é um órgão autônomo nas suas decisões. Nós avaliamos, somos 5 conselheiros, né, para esse colegiado, e essa decisão só pode ser revista pelo juiz. É uma rede de atendimento, né, também constituída em lei, que o Conselho faz parte, é um dos participantes junto com o Judiciário, com as promotorias, delegacias, serviço social, saúde, educação, todo o conjunto que forma essa rede de atendimento. Então, o Conselho é autônomo nas suas decisões, mas nós fazemos parte dessa rede de atendimento, inclusive com o Judiciário. Então, nós não somos a parte, juízes não são a parte, nós somos uma rede que precisa funcionar e que infelizmente ainda não funciona a contento, porque se você me perguntar qual a causa, você como conselheiro, o que é que mais lhe aflige, porque me aflige mesmo, para que essa rede ela não funcione a contento? Falta de conhecimento das competências de cada órgão, de cada instituição, de cada unidade. Porque no momento que eu conheço o que o Conselho Tutelar faz, o que o Judiciário é responsável, a promotoria, as delegacias, fica mais fácil o encaminhamento. Porém, inclusive do Judiciário, é muito comum a falta de conhecimento da própria lei, Estatuto da Criança e Adolescente. E aí vem essa ideia de subordinação, que não existe, não é para existir, de alguns profissionais da área do judiciário confundir a função do conselho e muitas vezes até impor algumas atribuições que não nos compete, né? Isso é muito comum no interior, não porque seja interior, mas aqui a gente tem mais formação, mais treinamento, mais cursos, seminários, congressos, e às vezes nem todos os municípios dão acesso aos conselheiros, e eles se submetem mesmo. Muitos deles colocam colete de polícia, vão para as praças, vão para as festas. É necessário se dizer também que o Ministério Público, a Justiça, às vezes pesa muito a caneta quando se é para penalizar, mas quando é para ouvir, às vezes tem um arquivamento, tem algumas ponderações. Não falo isso generalizando, falo isso para a minha realidade, né? E aqui me solidarizo com os conselhos aqui de Natal, visto que eu sou de Ipatu, a quase 400 quilômetros aqui da capital. Almejo muito que nosso Estado tenha uma associação, tenha algum grupo, alguma organização que defenda no sentido estadual, organizado, efetivo, que dê vez, dê voz, que defenda o Conselho Tutelar, porque a gente só pode defender também quando é defendido. O Conselho Tutelar ele tem o poder de fiscalizar e de chamar os órgãos competentes ao caso concreto. Por exemplo, é muito comum que no interior as pessoas achem que o Conselho Tutelar deve ir a shows para fiscalizar se existe criança lá e recolhê-los. Não é assim que funciona. O Conselho Tutelar ele tem esse poder de fiscalizar apenas, poder de polícia apenas com os órgãos de polícia oficiais. Nós temos, inclusive, verba
que deve ser na planície orçamentária anual, para chegar até o Conselho, através do município, essas campanhas de esclarecimento, campanha de divulgação do Conselho Tutelar, mas isso nem sempre é possível. Mas existe essa demanda e esse interesse muito grande da nossa parte enquanto conselheiro de mostrar à sociedade o nosso verdadeiro papel. Quando acionar o Conselho Tutelar é quando existe essa violação. Quando esses pais, que sempre quem viola é o agressor, né? Vamos dizer assim. E aí, diante desse crime, eles precisam constituir advogado, muitas vezes, e aí já não é a nossa competência. Apesar da gente ter relação, né? Justiça, Conselho Tutelar e etc., mas são áreas bem específicas. Então, nós não requisitamos serviços de entidades privadas. O nosso papel, a nossa relação é com o serviço público. Isso não impede, muito pelo contrário, nós temos uma relação muito boa com o direito, com a advocacia. Apesar do Conselho Tutelar não ser um órgão de punição, mas quando é detectado, e quem detecta não é o Conselho, que existe ali uma violação de direito, geralmente eles precisam recorrer, sim, ao direito, né, à advocacia. Então a relação é muito próxima. Nós temos uma relação muito boa com essa instância. O Conselho Tutelar ele é apto para resguardar os direitos da criança. Então, se uma criança, um adolescente, enfim, estiver passando por uma situação em que corra algum tipo de risco, ele deve ser acionado. Por outro lado, para acolher os direitos da criança em relação, por exemplo, à guarda, em relação a pensão alimentícia, em relação aos seus direitos disponíveis, isso é de competência do advogado. E aí nós encaminhamos, né, geralmente quando existe esse caso, e é muito comum, nós perguntamos se eles têm advogado, geralmente eles dizem que não, nós encaminhamos para a Defensoria Pública, mas nós sabemos que a Defensoria Pública, o usuário da Defensoria Pública tem os critérios, né, com relação à condição financeira, econômica. E aí o advogado tem sim um papel para chegar, o juiz precisa do trabalho do advogado, né? O Conselho Tutelar tem muita importância para a advocacia, assim como a advocacia tem importância para o Conselho Tutelar, porque os dois se complementam, né? Diante do fato deles não terem poder de polícia, mas sim têm o poder de investigar, de buscar averiguar as situações e requisitar que as autoridades competentes façam o devido trabalho, né? Porque o Conselho Tutelar em si, é muito importante que a sociedade tenha essa consciência, ele não é um órgão de ação propriamente. Nós requisitamos serviços das políticas públicas para que as políticas públicas possam garantir esses direitos que estão violados. No momento que nós zelamos pelo cumprimento, é dizer assim, sociedade, Estado, município, essa criança está com o direito violado e vocês, a rede, precisa suprir essa necessidade. Olha, as políticas de atendimento à criança e adolescente vêm avançando, mas na área da saúde, principalmente, deixa muito a desejar. Um exame de alta complexidade, nós tivemos essa semana assim, um caso seríssimo de vida ou morte, né, e que o município não disponibiliza, a não ser que entre com o advogado. E aí você sabe que, infelizmente, o tempo demora enquanto tem uma vida ali a ser salva por causa de um exame de alta complexidade que não é possível disponibilizar. Então, as políticas públicas em si, na área da segurança pública, na área nós temos uma violação que é muito angustiante, que é muito comum aqui no Conselho Tutelar, que é a questão do abuso sexual e a exploração sexual, que são distintas, né? E aí a gente acolhe essa criança ou esse adolescente vítima dessa situação, mas aí a justiça precisa agir enquanto violador. E isso é muito raro. E aí fica aquela sensação de impunidade, né? E o outro também se sente no direito de fazer, porque todo mundo faz e nada acontece, eu também vou fazer. E é uma angústia muito corriqueira aqui no Conselho.
O nosso olhar realmente é para o bem-estar da criança e adolescente, mas a justiça precisa olhar esse violador. Eu costumo usar um termo que é um pouco cruel, mas é a realidade. Pobre do poder que não pode. E o Conselho Tutelar é um pouco isso. Na lei, nós temos poderes, inclusive nós temos uns 3 ou 4 artigos que nós temos competências iguais a juiz e promotor. Mas na prática, essa realidade é bem distante. Quando a gente fala em dificuldade na área da educação também, é mais a questão de vagas, principalmente para o CMEI, crianças pequenas. Muitas vezes as escolas, os CMEIs, as creches, elas são insuficientes para atender a demanda. Nós consideramos, enquanto conselho, que a escola é um espaço muito interessante de relação família, escola e conselho. Porque o que nós não conseguimos, voltando para o abuso sexual, para maus tratos, para negligência, o que a gente não consegue captar dos pais, porque eles vão dar informações as melhores possíveis, a gente consegue através dessa relação com a escola, porque é um espaço que convive, na maioria do tempo, com essa criança e adolescente, e elas têm essa percepção de entender quando essas crianças realmente elas são maltratadas, elas são descuidadas, né? Desde a questão da higiene até a marcas, hematomas, caso haja alguma violação física. O próprio comportamento vai dizer se há uma violação psicológica. Então, a relação com a saúde, com a educação é bem estreita e muito útil. Quando a gente percebe, por exemplo, que um determinado aluno está deixando de frequentar, aí se procura a família, né, conversa, se procura a segunda vez, vê como é que está, aquela situação ela persiste, a gente colhe informações. Isso antes de chegar no conselho, a gente colhe informações periféricas para saber como é que está a relação daquele aluno com a família. Então, quer dizer, quando chega ao ponto, ao extremo, que a gente vê que aquela família ou aquele aluno não está nem aí para aquele aluno e tal, aí sim, a gente tem que acionar o conselho, porque aí chega um momento que a escola ela não tem como resolver aquilo sozinho. Então, a gente vai levar o caso para o conselho tutelar, para que ele procure a família e resolva a situação. Nós temos aí no artigo 54 do Estatuto a obrigação da escola de informar o Conselho Tutelar questões de maus tratos, questões de evasão escolar, frequência irregular, tudo isso é preciso acionar o Conselho através de relatórios. Agora, essa obrigatoriedade, ela chega exatamente até o ponto onde a escola não consegue resolver. Sim. Entendeu? Porque na escola a gente chama a família a primeira vez, conversa com o aluno, chama a família a primeira vez, tenta conversar e fica analisando. Chamou a segunda vez, a gente já vê que a situação ela é muito crítica, então a gente já informa. Olha, é o seguinte, se continuar, a gente já vai passar o caso para o Conselho Tutelar, porque aí ele já vai tomar as providências cabíveis. E aí já a família vai ser chamada e também a gente já fica amparado, porque de repente já chega uma denúncia na Secretaria de Educação. Não, a denúncia chegou, a escola tentou, mas a gente já informou o conselho. Então agora vamos ver o que é que o conselho vai nos repassar de informações, nos repassar o que foi resolvido em relação àquele aluno. Alunos que às vezes estão deixando de frequentar, ou às vezes informações que o conselho recebe de determinados alunos em relação a questões familiares, aí o conselho nos procura para saber se aquele aluno está frequentando, se aquele aluno está assistindo a aula, ele está participando. Então é mais essa situação. O professor observa, a direção percebe, né? Eu sinto muita falta de um setor de psicologia dentro das instituições de escola, porque principalmente adolescentes, né, a partir de 12 anos, eles têm uma demanda do comportamento extrema e que um psicólogo iria contribuir muito, mas aí a obrigação, como está em lei, é da escola comunicar ao Conselho Tutelar
quando percebe algum tipo de situação que não está adequado. E falar sobre o Conselho Tutelar, para mim, é obrigação, além de dever e além de prazer, porque é um órgão desconhecido e aí vai a minha frustração. Eu acho que o termo é esse mesmo, frustração é tudo aquilo que se idealiza, que se deseja, que na realidade não acontece e a gente precisa lidar, enfrentar mesmo assim. Essa falta de comunicação traz prejuízo para todos e esse prejuízo, enquanto profissionais angustiados, vivendo esse mundo de angústia, porque os municípios brasileiros, não é só da nossa região, os conselhos, quando a gente participa de eventos em nível nacional, a gente sente essa angústia em nível nacional. Por falta de conhecimento, o município não consegue atender as demandas que chegam através do Conselho Tutelar. E existe uma lei que nos dá essa condição, nos obriga enquanto função. Existe uma sociedade necessitada, mas o poder público, que é quem deve atender tudo isso, não funciona a contento. O Conselho Tutelar, ele faz parte da rede de proteção à criança e ao adolescente, tanto quanto o Ministério Público, tanto quanto as polícias civis e militares, tanto quanto o Judiciário de um modo geral, né? Ambos são importantes um para o outro, né? Cada um na sua competência, na sua atribuição, vai compondo a rede e fazendo uma proteção a essas crianças e adolescentes. Sim, a rede precisa estar mais unida, mais fortalecida para atender essa demanda, né? Porque se ficar cada instituição na sua ilha isolada, tentando lidar com as situações sem uma resolução, essa criança e adolescente vai crescer e os conflitos também. Então, se dermos as mãos, né? Saúde, educação, o direito, né? Advocacia, enfim, todos com as mãos dadas, nós vamos conseguir, sim, atender o Estatuto da Criança e Adolescente, que defende direitos de criança e adolescente.